Sejam todos bem-vindos ao programa podcast Escola Sabatina Viva da Associação Paulista Leste. Estamos muito felizes porque você está aqui conosco e vamos começar falando o porquê de tudo isso. Mais um podcast, mais um mecanismo de falar de Escola Sabatina? Não, nós estamos aqui para falarmos da Palavra de Deus e levar uma mensagem de fé e esperança ao seu coração. A Escola Sabatina é um mecanismo de nós podermos ganhar almas para Deus, conservarmos pessoas para o reino do Senhor e, acima de tudo, para fazermos tudo aquilo que é necessário do trabalho de Deus aqui nessa terra. Mas neste desafio, para esse novo espaço de programa, nós não estamos aqui sozinhos. Quero apresentar alguns amigos aqui, que você aí de casa deve conhecer alguns, porque esses homens dominam as redes sociais, são influenciadores, são pessoas magníficas, com caráter. Nós brincamos lá dentro no internato, lá no IAN, um caráter inoxidável. Inoxidável. Temos aqui o pastor João Vitor, a nova contratação da Associação Paulista Leste. Pastor, muito feliz. Se apresente para nós, fale um pouquinho do teu ministério e principalmente dessa oportunidade de estar aqui conosco. Pastor Leonardo, muito obrigado. Pessoal de casa, muito prazer estar aqui com vocês. Sou o pastor João Vitor, sou o novo pastor do distrito de Itaim Paulista. Então, mandar um abraço já para minha turma lá, pessoal do Jardim dos Ipês, Jardim Cenice, Jardim Miriam e Itaim Paulista. Então, um abraço a todos vocês. Povo muito querido, já nos abraçou assim de uma maneira fantástica. Então, um abraço para todos vocês aí. E nós ainda temos uma presença ilustre aqui. Ilustríssima. Eu não posso apresentar de qualquer forma. É um grande homem em estatura e também de conhecimento. Pastor Robson Menezes, pastor da Igreja de Moema e também apresentador do programa Está Escrito da TV Novo Tempo. Pastor, muito obrigado por estar aqui conosco. Pastor Leonardo, pastor João Vitor, aqui, um abraço para vocês. A gente começa a descobrir que está ficando velho quando as pessoas nos chamam de ilustríssimo. A gente já passou a curva do negócio, né? Da fase boa da vida. Mas que alegria estar aqui com vocês. Esse programa que é um sucesso, né? Eu já até vesti a camisa aqui, não sei se dá para ver aí, ó. Fui agraciado aqui. Escola Sabatina Viva, essa é a ideia. Eu agradeço a Deus a oportunidade por estar aqui. Eu sou quase que um espião do bem, né? Claro, infiltrado aqui. Fazemos parte aqui, né, da Igreja de Moema, é próxima, vizinha aqui, a Associação Paulista Leste, mas faz parte de uma outra região administrativa aqui da igreja. Então é um privilégio para mim estar aqui. Eu não sei se tem alguém aqui assistindo, eu vou divulgar o link lá, viu? Vamos lá. Vamos espalhar a esperança aí. Mais um abraço para todos, queridos amigos e irmãos aqui da Associação Paulista Leste e de Moema também. Vamos lá. Meus queridos, nós estamos aqui para falar sobre o estudo maravilhoso da Escola Sabatina, Administradores Fiéis à Espera do Mestre. Você tem a oportunidade de estar aí lendo conosco, estudando a Palavra de Deus. Se você não tem, nós vamos dar um jeitinho de enviar algo para você aí onde você está. Se você nos acompanhar até o fim dessa série, que são de 12 lições, você vai estar aí concorrendo a uma coisa muito especial. Se você ainda não percebeu, mas nós estamos com uma camisa do programa da União Central Brasileira que chama-se Escola Sabatina Viva. E você vai estar concorrendo a uma camisa dessa daí. Então, por favor, se inscreva lá no canal, no YouTube Paulista Leste. Assim, toca no sininho ali para você receber as instruções, para receber as novidades. E, acima de tudo, participe conosco também no Instagram, @mips.apl, que você vai ver todo o material da nossa Escola Sabatina e, principalmente, dos novos desafios que estamos aqui para lançar, tá bom? Fique conosco aí e vamos adentrar um pouquinho ao estudo da lição, que está falando sobre um tema muito maravilhoso, que fala sobre sermos administradores. E como administrar isso, como vai funcionar o estudo, nós estamos aqui com esses pastores experts para poder falar para nós um pouquinho sobre isso. Mas antes, quero convidar você a participar conosco de uma oração. Pastor João Vitor, por favor, o senhor pode dirigir uma oração para nós, darmos darmos início então a esse estudo? Vamos orar. Feche seus olhos como você está, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos infinitamente pela tua bondade. Obrigado por estarmos aqui com a oportunidade de estudarmos tua palavra. E que cada vez mais que nos aprofundarmos nela, possamos crescer no conhecimento e crescer na tua graça.
que isso se transforme em melhorias para a nossa vida. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. A lição desse trimestre, principalmente, nós vamos começar pela primeira lição, chamados para a família de Deus. Uma das coisas que precisamos compreender e aceitar no nosso coração é o que fala lá em 1 João capítulo 3, verso 1. Vejam que o grande amor do Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Uma das grandes coisas que nós precisamos aprender e aceitar nessa vida é que nós não estamos sozinhos. Nós temos uma família. Por mais que tenhamos aqui pessoas que possam ter vivenciado uma vida como órfão, dentre outras coisas, você não é órfão da família celestial. Você tem um pai. Nós temos muitos irmãos nessa vida. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema que tem chamado a atenção e que, principalmente, que vai trazer um alento muito grande para a nossa vida. Pastor Robson, o que para o senhor significa ser chamado membro da família de Deus? Eu já penso em algo que talvez seja uma das verdades mais extraordinárias da Bíblia. A gente, quando vai, especialmente na carta aos Efésios, capítulo 2, ali o verso 1, diz que nós somos filhos da ira. O que isso significa? A nossa condição natural de pecadores nos coloca em oposição, ou seja, nós estamos frontalmente opostos a Deus. Em essência, não há nada que nos comunique a Ele dentro de nós. Quando a gente vem para esse mundo, do jeito que a gente nasce, nós somos filhos da ira, nós não temos amizade. Ou seja, Paulo escrevendo aos Coríntios também, ele disse que existem dois tipos de homens, né? O homem natural e o homem espiritual. O homem natural, ele não tem prazer nas coisas de Deus. Ele não consegue discernir essas coisas espirituais. Então, as pessoas que não experimentaram uma conversão, que não entregaram a vida a Cristo, eles não têm alegria, não têm esse prazer imenso de fazer parte da família de Deus. Por isso que quando a gente leu aqui, né, esse verso para memorizar, de que nós somos chamados filhos de Deus, a coisa mais extraordinária que existe é essa possibilidade de eu deixar de ser um filho da ira e passar a ser um filho de Deus. Agora, como é que funciona isso? Eu acho que essa é a coisa mais linda, né? Esse processo de filiação, ele não é natural, biológico. Se a gente vai ao que Paulo escreve ali em Romanos 8, ele diz que nós fomos chamados filhos de Deus através da adoção. E eu sou pai, né? Eu não tenho filhos adotados ou adotivos, mas em algum momento talvez eu tenha me questionado, puxa, mas será que um filho adotivo ele é mais amado do que um filho biológico? E talvez você que está acompanhando aqui o podcast e é pai adotivo, talvez possa dizer, pastor, eu talvez ame o tanto quanto você ama o seu filho, o meu filho, a minha filha. Porque você escolhe aquela criança. Então a adoção que Deus fez para conosco, né? Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, essa adoção nos qualifica agora a sermos filhos de Deus, ainda que por adoção, para fazermos parte dessa família e recebermos as boas coisas, né, que Deus tem a nos oferecer. E quando nós trabalhamos para esse contexto, nós olhamos o amor de Deus, somos agora agregados à família celestial, enxertados à videira, reconhecidos como membros dessa família celestial, recai sobre o ser humano algumas responsabilidades. Toda responsabilidade, todo privilégio ele é carregado de responsabilidade. Isso daí. E a gente percebe no nosso guia de estudos que desde o Éden o ser humano ele é administrador de alguma coisa. Quando Deus coloca Adão e Eva no Éden, eles têm que cuidar e administrar, dar nome aos animais e tudo. Hoje nós somos administradores modernos das coisas que Deus nos confiou. E aí hoje você tem que fazer transferência bancária, fazer um Pix, isso e acolá e tal. E Deus nos dá várias coisas. Além disso, tem a nossa família, os talentos que Deus nos deu, o tempo que Deus nos dá. E hoje nós somos administradores modernos e essa responsabilidade de estarmos na família de Deus, nós sempre vamos carregar. Infelizmente, tem gente que não sabe lidar ainda, não entendeu a dimensão disso tudo. Mas quando você entende que é administrador de algo que não é seu, mas de Deus, o princípio de mordomia está aí.
princípio de mordomia cristã, que a gente tanto fala na igreja adventista, né? O princípio de mordomia cristã está aí. Entender que você administra algo que não é seu. Isso daí é algo maravilhoso quando nós paramos para analisar, porque Deus ele nos coloca como membros da família celestial, mas quando nós pensamos assim, não, eu sou filho do rei do universo, então eu vou viver como um príncipe. Mas um príncipe, ele não tem somente as suas regalias, ele tem também as suas obrigações. E uma das coisas, uma das características do príncipe é seguir as ordens do rei e principalmente cuidar das coisas do rei. E quando nós cuidamos das coisas do nosso Deus, isso engloba somente pastor Robson e pastor Vitor na igreja? É quando eu vou para a igreja, quando eu vou cantar, eu vou pregar, ou nós conseguimos inserir mais coisas a respeito sobre eu cuidar das coisas de Deus? Talvez essa seja uma das realidades mais elucidativas, né? Essa ideia de nós sermos mordomos, colocando o ser humano no seu lugar devido. Vamos trabalhar um pouquinho essa ideia, né? Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, ali na primeira carta, capítulo 4, verso 1, ele diz assim: importa que nós sejamos despenseiros dos mistérios de Deus. Essa expressão despenseiro, na língua grega, é a palavra mordomo, oikonomos. E o curioso é que... A cara é diferenciada. e o detalhe interessante é que o que é um oikonomos, ou um despenseiro, um mordomo? É aquele que cuida da economia da casa. É aquele que toma conta de tudo que diz respeito da casa. Então, vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos que a gente encontra na Bíblia. Vocês se lembram de alguém que era um mordomo, que cuidava de tudo na história? A gente conhece um que é bem famoso, né? O José, que foi colocado, né? como segundo mordomo, né? Você tem outros exemplos na Bíblia de pessoas que eram assim mordomos, que administravam tudo. Eliezer, por exemplo, que foi conseguir esposa para Isaac, que era, né, o filho de Abraão, ele também era um mordomo, ele era um dispenseiro. Então, qual que é a atribuição do mordomo, do dispenseiro? No mundo antigo, essa palavra, ela podia ser melhor entendida com a seguinte questão: o mordomo era aquele que dava a porção certa dos recursos à mesa. Então, ele não era um mordomo. Hoje a ideia de mordomo, né, é aquele que fica próximo à mesa, entregando ali alimento e tal. Sim. Isso faz parte da realidade, né, da memória coletiva passada dessa ideia. Mas vai além disso. O mordomo era o responsável pela plantação, então ele tinha que estar lá pela produção, a administração dos escravos, então a geração de empregos, de renda. Ele cuidava de tudo, de todo o desenvolvimento. O patrão, ele descansava, né? O mordomo, ele assumia essa responsabilidade. E aí, quando chegava na hora de comer, toda a administração dele era trazida à mesa, né? Então ele entregava a porção certa junto à mesa. Essa é a ideia que nós devemos ter na nossa vida. Nós somos despenseiros. Nós cuidamos da dispensa daquele que é dono de tudo, né? Então essa é a nossa obrigação, de ter essa responsabilidade, de sermos mordomos das coisas de Deus. E a ideia de ir além de só do aspecto de ir à igreja ou não ir à igreja, nós temos pelo menos 3 aspectos de administração. Administrar recursos para nosso próprio bem, né? Administrar para as nossas próprias necessidades, administrar também para a necessidade dos outros e para o avanço da obra. Acho que são 3 aspectos básicos assim de administração daquilo que Deus nos confiou. Para o meu próprio benefício, para as minhas próprias necessidades, para a necessidade do outro e avanço da obra de Deus. Quando nós paramos para pensar, nós somos mordomos, nós cuidamos, mas peraí, o mordomo cuida só daquilo que é dos outros ou cuida daquilo que é dele também? Exatamente. Mas o que é meu, ou o que é teu é nosso, ou o que é de Deus é para todo mundo? Existe uma variação sobre isso? Então, né, a gente tem uma avaliação ideológica, política, né, da divisão de recursos. Se a gente for entrar aqui, você tem uma visão marxista, né, de distribuição de recursos, onde o Estado é que gerencia, é o dono de tudo, né, e ele faz a distribuição equitativa. Você tem a visão capitalista, onde a pessoa é
responsável pelos seus recursos, e ela explora, e há ali competição de mercado, mas há uma visão espiritual disso. E a visão espiritual, ela transcende essa visão, né? Humana, política. Por quê? Na visão espiritual, não é o Estado dono do mercado ou dos recursos. Não é o mercado dono do recurso. Deus é dono de tudo. Eu sou apenas um agente participativo disso. Então o que eu tenho não é meu, na verdade. Não é. Quando a gente vai, né, lá em Deuteronômio 8:17, diz assim: não pense que foi a força do seu braço que deu condição de você ter tudo o que você pode enxergar na sua conta bancária. A partir do instante que você pensar que você é dono de tudo, você vai estar preparado para um abismo, para uma queda. Porque a soberba precede a ruína. A Bíblia dá esse conselho. Então a gente, quando reconhece que Deus é aquele responsável por cada centavo da minha conta, por cada recurso, como, né, a gente está dizendo aqui, as áreas de administração, eu entendo que eu, na verdade, sou um agente quase que figurativo, e eu me coloco no meu lugar. Eu posso reconhecer que os dons, os talentos que eu tenho, na verdade, eles me foram dados para eu cuidar da melhor forma possível, e eu posso desenvolver outras capacidades, né? A parábola dos talentos, né? Sim. Eu recebo, mas eu posso multiplicar, eu posso desenvolver. Então eu me coloco dentro dessa perspectiva. Isso é interessante a gente parar para analisar, porque quando nós vamos para a palavra de Deus, Salmos capítulo 24, verso 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. A Bíblia, ela incorporou tudo aqui. Não tem como eu falar, não, isso aqui é meu, isso aqui é de Deus, isso aqui é do outro. Não. Tudo que tem na terra e o que neles habitam pertencem a Deus. E isso me chama a atenção porque quando nós fazemos parte da família de Deus, nós temos que entender que Deus é tudo, é o dono de tudo, como diz principalmente no nosso estudo. E quando nós partilhamos que Deus é o dono de tudo e que nós somos os seus administradores, existe parte para nós vivenciarmos um egocentrismo? Para falar assim, não, uma partezinha tem que ser minha. Ou dá para poder entender que dá para se colocar tudo nas mãos de Deus? Acho que tudo pertence a Ele, isso aí ficou muito claro. Por exemplo, a gente tem como tema da lição desse trimestre, exatamente, eu acho que remete a um pouco disso, administradores fiéis à espera do mestre. Remete à parábola dos talentos, a gente conhece a parábola ali, um recebeu 5, outro menos e tal, e enfim, a gente conhece. Toda parábola, na realidade, toda parábola bíblica, ela é uma miniatura da vida de todos nós. E hoje nós somos esses administradores de algo que tudo pertence a Deus, à espera do mestre, como sugere o título da nossa lição. O bom é saber que o final da parábola nós já conhecemos. Os servos bons e fiéis recebem, no final das contas, o galardão, e o servo mau, até o que ele tinha, lhe foi tirado. Então, quando eu tenho essa ideia de que Deus é o dono, nosso guia de estudos, por exemplo, no domingo, fala que Jesus é filho de Deus, de que Deus é o nosso Pai, e que como filhos de Deus a gente recebe muita coisa legal, mas temos nossas responsabilidades como administradores. Se você olhar, por exemplo, a história de Davi, construção do templo, a gente vai ver exatamente ele falando de Deus não permitiu ele construir, mas o que ele diz, para mim, o texto de 1 Crônicas 29, 13 e 14, ele diz, olha, Deus é dono e nós devolvemos para ele. Ponto final. Ele é o dono de tudo e nós estamos aqui como meros coadjuvantes, isso aqui, administradores. Mas não pertence a mim, eu devolvo aquilo que pertence a ele, é dele. Eu só posso dizer que algo é meu se eu puder levar essa coisa ou esse algo para qualquer lugar para onde eu vou. Se eu não puder levar, significa que eu não tenho a propriedade daquilo, definitivamente. O que eu quero dizer com isso? Eu posso dizer que eu tenho uma casa, um carro. Então, quando você morrer, você vai levar ela para onde? Vai fazer igual Chiquinho Scarpa, vai enterrar o carro. Vai enterrar? Então, veja, só pode dizer assim, olha, isso aqui é meu, quem tem condição de fazer isso?
quem não está preso à transitoriedade das coisas. Sim. E esse é Deus. Por que ele pode dizer isso? Porque ele criou tudo. Nada sai da sua mão. Até mesmo quando o pecado usurpou, né? Até mesmo quando Satanás usurpou, tudo isso, nada passou a pertencer ao diabo. Ele está usurpando e Deus permite, pela sua misericórdia. Então, o senso de propriedade, ele só pode existir por quem é criador, quem fez de fato, quem não está preso às circunstâncias. Eu posso ter alguma coisa circunstancialmente. Por exemplo, eu posso ter um carro, mas a partir do instante que eu começar a dever no banco, o que o carro faz? O que o banco vem? Ele toma de volta. Toma de volta. Então, ou seja, o carro é seu mesmo? É seu? Você não tem que pagar nenhum imposto todo ano para o governo, não? A casa é sua? Bem. Você não tem que pagar lá? Então nada disso é seu. Você está usando. É quase que como que se fosse um direito de uso, né? De posse, né? Mas não é seu. Então os nossos recursos, eles nos fazem entender que nós somos limitados. A gente pode até ter mais do que gostaria ou menos do que deveria. Você usou uma coisa, Robson, que me chamou a atenção. A prerrogativa de criador para ser detentor das coisas. Deus, ele permitiu que o ser humano pudesse criar somente uma coisa: o seu próprio caráter. E quando nós vamos para o livro Orientação para a Criança, que a Ellen White diz, a única coisa que iremos levar dessa terra para a eternidade é o nosso caráter. E isso me chama a atenção, porque Deus falou assim, ó, você pode formar uma coisa. Você tem o direito de me amar, como você tem também o direito de me odiar. Eu sempre vou te amar. Parece o nome de uma música, né? Mas o direito de você querer viver ao meu lado, de você seguir os meus preceitos, de você ser o meu mordomo, a escolha é sua. É teu caráter que vai dizer sobre isso. E o curioso é que Deus, na misericórdia e graça, ele deixa cada um receber aquilo que ele está procurando. Quem vai através do egoísmo se valer das coisas, ele tem a falsa sensação de que tudo é dele. Deus deixa. Deus não está preocupado com isso. Agora, quem vai com espírito de humildade, de abnegação, entende, não, isso aqui não é meu, isso aqui é de Deus, essa pessoa também encontra o que ela está procurando. Então, de fato, Deus nos dá a condição de encontrar aquilo que nós procuramos. Só que os resultados nós não controlamos, né? Isso. Pablo Neruda, ele dizia o seguinte: você é livre para criar suas escolhas, mas você se torna refém das suas próprias consequências. Exatamente. Nós não podemos controlar o fim das coisas. Nós podemos controlar o início, porque são a forma como eu ditar as coisas que vão dar um precedente futuro. Mas a escolha é minha no início. Eu decido se eu vou ser um bom mordomo, se eu vou ser um mordomo, se eu vou querer... Um usurpador, né? Ou um usurpador. Ou se eu quero deixar a lesma, ao Léo, as coisas acontecerem de uma forma e vamos viver um relativismo social e espiritual também a respeito sobre isso. Dá tempo de fazer uma janelinha aqui? Pode. Deixa eu fazer uma janelinha. Já vamos passar para terça. Tá, só uma janelinha. Talvez seja uma transição para terça-feira. Quando a gente vai lá no início, em Gênesis, a gente percebe que Deus colocou, Gênesis 2,15, Deus colocou Adão para dois objetivos: para cultivar e para guardar. A palavra guardar é a mesma usada no contexto da lei de Deus, referindo-se ao sábado. Qual é o princípio? O judeu, por essência, ele entende que ele é um guardião, ele é um protetor. Mas no contexto de ser um guardião e protetor, não é que ele guarda alguma coisa, ele é guardado enquanto ele está guardando alguma coisa. Então, enquanto Adão estivesse guardando no jardim do Éden, se conservando distante da árvore, ele seria guardado, protegido do mal, da maldade, do sofrimento, da angústia. Então, enquanto ele guardava, ele era guardado. O sábado é a mesma coisa, não é que eu guardo o sábado, eu sou guardado por ele enquanto eu guardo, eu observo. Então, o mordomo, ele é o primeiro beneficiado quando ele entende isso. Enquanto ele é um guardião, ele está sendo guardado. Enquanto eu reputo a Deus a propriedade de tudo, eu sou guardado do egoísmo, do consumismo, da vaidade. E Deus, então, ele pode me abençoar extremamente. É a velha máxima, né? Cuide das coisas de Deus, que Deus cuide das suas coisas, enfim.
Eu creio que, assim, a gente tem falado daquela ideia de responsabilidade, de privilégios trazer responsabilidades, e aí quando a gente vai para terça-feira, a gente percebe que como filhos de Deus, nós temos muitos privilégios à nossa disposição, muitos recursos à nossa disposição. Você imagina o próprio Deus, que é o dono de tudo, ele ser o nosso pai. Fazer parte dessa família é um grande privilégio. A principal dádiva que nós temos é a salvação. Tanto que se você analisar um dos dias aí que nós tivemos no nosso guia, fala que Jesus ele fez parte da família terrena para que fizéssemos parte da família celestial. Então, o principal presente é o presente da salvação. Ok, sem ela até todo o resto perde sentido. Não adianta eu juntar um monte de riquezas aqui se eu não tiver a principal dádiva, que é a salvação, que nós recebemos. Agora, para quem se preocupa com o comer, beber e vestir, Jesus ainda assim olha para você e diz assim: filho, coloque o reino de Deus em primeiro lugar, busque o reino de Deus em primeiro lugar, porque todas essas coisas serão acrescentadas. É o que a gente estava falando aqui agora, a ponte foi perfeita para o tema dessa terça-feira, porque mesmo para aqueles que se preocupam tanto e colocam, quem sabe, até salvação em segundo plano, Jesus vem e diz assim: coloque o reino de Deus em primeiro. Coloque em primeiro lugar, você vai ver que o resto eu cuido de você, você não precisa se preocupar com esse resto. Porque as demais coisas, essas coisas serão acrescentadas. Comer, beber e vestir, não fique ansioso. Eu cuido para você. Isso para mim é fantástico. Mesmo para aqueles que vivem atarefados, pensando como eu vou pagar aquele boleto, tá vencendo isso e aquilo. Jesus vem e acalma o coração. Para mim isso é lindo. Isso é para você ver como que é diferente quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. Eu quero que você entenda aí, você que está nos assistindo, do seu trabalho, da sua casa, na casa de um amigo, aonde você estiver pelo seu celular, entenda, quando colocamos Deus em primeiro lugar, quando nos permitimos e nos sujeitamos a sermos seus fiéis mordomos, tudo vai dar certo. Não tem como as coisas de Deus darem erradas para a nossa vida. E você tem que confiar nisso, juntamente comigo, porque temos uma missão de cuidar das coisas de Deus para que Ele possa continuar cuidando das nossas coisas. Muito bem, queridos, vamos adentrar aqui a lição de recursos disponíveis para a família de Deus. Um ponto que a lição desse dia falou assim que me chamou muita atenção. A salvação, portanto, ela é um dom fundamental. Existem alguns pensamentos, algumas teologias que dizem assim, que alguns são predestinados para serem salvos, outros para serem perdidos. Mas Paulo ele diz: todos vós sois predestinados à salvação. Como que eu posso compreender que esse processo de salvação ele é um dom e não apenas os meus esforços? Eu acho que a coisa mais assim, direta que a gente pode encontrar nos próprios escritos de Paulo é Efésios 2:8, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Jesus. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Então, a salvação, ela é um dom. Assim como as outras coisas são também dons de Deus. Qual a diferença desse dom para os demais? Deus dá sol pra gente todos os dias. Quer dizer, alguns são mais nublados, mas o sol tá lá, né? Sim, sim. São Paulo principalmente, né? Aqui eu morei aqui um tempo em São Bernardo, ali era Londres, né, brasileira. Fica debaixo de nuvem metade do ano. Deus dá a vida, a respiração e tudo mais, né? Isso são dons. Mas qual a diferença? Quando o dom ele é natural, esse dom ele tem um alcance limitado. Ele vai me conduzir nas coisas que são aqui efêmeras. Agora, quando esse dom é espiritual, ele vai me conduzir a coisas sobrenaturais, que não são efêmeras, são eternas. Então esse dom é sobremodo excelente. O dom do amor ele é sobremodo excelente porque ele me leva à salvação, que é a maior coisa que Deus me oferece. Sim. E a pessoa que reconhece isso, que foi salvo em Cristo Jesus, ele tem uma outra perspectiva de relacionamento com Deus, inclusive nas coisas materiais, né? Bacana. Eu creio que quando você compreende que a salvação não é nada do seu esforço, você começa a ter uma outra visão em relação ao próprio Deus. Deus foi tão bondoso de te dar uma coisa que você não merecia em nada. Você não fez nada para receber isso. Muito embora nós vamos ver aqui adiante de que, sim, amar a Deus é obedecer seus mandamentos, mas isso não tem que ver com salvação. Pelo contrário, é um resultado da salvação. Uma vez salvo, eu quero amar a Deus porque Deus me salvou. Então eu obedeço os mandamentos não por troca,
não é para ser salvo, mas porque fui salvo. Então você começa a ter um relacionamento com Deus totalmente diferente quando você entende que você não tem nenhum ponto de relevância na sua própria salvação. Você não faz nada por isso. A sua parte nessa união bilateral, vamos dizer assim, a sua parte é apenas aceitar tudo que Jesus já fez e já pagou o preço da nossa salvação. Eu acho que entra um conceito aí importante de liberdade, né? A liberdade, ela pode ter pelo menos duas perspectivas. Sim. Nós somos libertos do quê? Do pecado, né? Que nos corrompe como seres humanos, que destrói a nossa essência. Mas a graça, a salvação, ela não serve apenas para nos libertar de alguma coisa. Ela também nos liberta para alguma coisa, que é o aspecto positivo, não o aspecto negativo da libertação. E nesse aspecto positivo da libertação, Deus nos liberta para vivermos em consonância com o seu reino. E é aí que entra a questão de você guardar os mandamentos. Sim. Eu não guardo porque eu sou liberto através disto. Eu guardo porque eu fui liberto para isto. Então essa é uma resposta de amor, não uma resposta para o amor, né? As pessoas confundem muito com o processo de salvação para falar, não, para você ser salvo, você tem que fazer boas ações, para você ser salvo, você tem que guardar a lei, você tem que guardar o sábado, você tem que ser vegetariano, você tem que fazer tal coisa. Mas na verdade, a suma é, quando o carcereiro perguntou a Paulo e Silas, o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo e Silas disseram uma frase para mim que eu acho que é a maior frase de toda a Bíblia. E ela não é reducionista. Não. De maneira ela é profunda. Profunda. Creia no Senhor Jesus. Ponto. Porque quando eles sintetizaram o plano da salvação em uma única frase. Porque às vezes nos perdemos com tantos estereótipos, né, de fé. Não, porque não pode isso, não pode tal coisa, assim como você faz não é o certo, porque é do jeito que eu penso, é o certo. E às vezes nós começamos a enquadrar Deus para um plano de salvação específico da minha mente, e não da forma como Deus planeja. Essa é uma influência filosófica do maniqueísmo, né? Que Sim. É um reducionismo a certo e errado, né? Coisa simples. Só que a salvação, ela transcende isso. Ao se tornar simples, ela também se torna complexa, né? Sim. Porque Deus, ele vai além de qualquer coisa ao dar o seu filho. Mas ao passo que eu aceito esse filho, eu me torno salvo. É simples crer, só que para você crer, aí entra, né, na profundidade do universo da fé. Isso. Simples e profundo paradoxo, né? Fala das nossas responsabilidades, porque não tem como falar que eu estou salvo se eu vejo o meu irmão da igreja passando necessidade e eu não faço nada. Exatamente. Se eu bato na minha esposa, se eu bato nos meus filhos, se eu maltrato pessoas, se eu não consigo exalar o cheiro de Cristo. Porque ao invés de nós exalarmos o perfume de Cristo, nós estamos exalando um fedor do pecado, que é o que contamina o coração e envenena os corações de muitas pessoas. E quando nós olhamos para esse paradoxo, eu não estou querendo relativizar nada, não é o nosso intuito aqui falar que você não precisa observar a lei, que você não precisa conhecer a respeito sobre a verdade do sábado, que você não precisa devolver aquilo que pertence a Deus. Nós não estamos falando isso. Nós estamos apenas recitando as palavras de Jesus. Se vocês me amam de verdade, vocês, por complemento da aceitação a mim, vocês vão guardar as minhas leis. Eu não posso fazer as coisas a Deus por obrigação, acho que o mas exemplo, por amor. pastor, Vamos lá. O exemplo para isso, muito prático. Você não chega para uma árvore que está saudável e diz assim, dá fruto. É orgânico, natural, né? É uma coisa orgânica, natural. Então, aqueles que foram transformados, que foram libertos do pecado, agora naturalmente vão ser libertos para amar, né? Para guardar. Ele não vai fazer isso com o objetivo de receber, mas já em função de ter recebido, ele vai fazer isso. A árvore, né? Pelos seus frutos os conhecereis. E vamos entrar aqui na parte... Nós estamos encaminhando para a nossa parte final do nosso estudo, as responsabilidades dos membros da família de Deus e principalmente a questão dos tesouros nos céus. Nós vamos fazer um apanhado geral aqui. Eu queria ler um texto com vocês aqui em Mateus capítulo 6. O verso 19 ao 20 diz: Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu,
onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam, porque aonde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Esta é uma das frases mais emblemáticas para mim que Jesus pôde proferir àqueles judeus. Aonde está o vosso tesouro, se encontra o teu coração. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aonde se encontra o teu coração nesse momento? Em que você tem debruçado os seus esforços, o suor do teu rosto? Em que você tem debruçado as suas conquistas? Eu quero trazer você para pensar comigo um pouquinho sobre isso, porque nós temos uma responsabilidade, mas também nós temos um objetivo de agaranhar recursos, tesouros celestiais. Como que eu posso fazer isso, pastores, sem perder o foco? É importante, pastor Leonardo, o pessoal de casa entender. Não é pecado ser rico. Não é esse o ponto. O ponto não é esse. Mas os bens materiais precisam ser colocados em seu devido lugar. Então, ajuntar tesouros no céu significa que você deve colocar a causa de Deus em primeiro lugar. Quando você pensa em recursos, bens materiais, colocar a causa de Deus em primeiro lugar, fazer a obra de Deus avançar, abençoando outras vidas. É aquilo que a gente mencionou agora há pouco. Não adianta eu dizer que eu sou salvo se as minhas obras também não mostram isso. Não adianta, eu não estou abençoando a vida de ninguém, eu estou só juntando tesouros aqui e tal. Mas chega uma hora que eu preciso começar a colocar os meus bens materiais em seu devido lugar. Quando ele começa a passar a conta e tomar o lugar de Deus, porque sempre que toma o primeiro lugar, toma mais o meu tempo, a questão dos bens materiais, ele se torna um Deus para mim. E tudo aquilo que não está em primeiro lugar está tomando o lugar de Deus. Eu prefiro olhar dessa forma. Se eu abençoo a vida de outras pessoas, eu estou juntando tesouros no céu. Eu queria só... Lembrando, pastor Robson, que ser rico não é pecado, tá? Exatamente. Então, o senhor está confortável agora para poder falar. Eu estou confortável em todas as instâncias, né? Mas eu vou lhe dizer uma coisa. O grande reformador Martinho Lutero, ele dizia o seguinte, que todo cristão genuíno, ele precisaria experimentar 3 conversões. A conversão do coração, da mente e do bolso. Uhum. Ele falava isso. E o curioso é que a Bíblia fala muito sobre dinheiro. Eu não sei se você sabe, mas existem aproximadamente 500 versos que falam sobre oração. 500. Uhum. Existem menos de 500 versos que falam sobre fé. E existem 2.300 versos aproximadamente que falam sobre dinheiro. Olha aí. Dizem os estatísticos, parece que o segundo assunto mais falado no ministério de Cristo foi sobre dinheiro. Olha só para vocês terem uma ideia. Na Bíblia, você tem aproximadamente 2.100 versos que falam sobre a volta de Jesus e 2.300 que falam sobre dinheiro. Se a gente fosse falar por relevância e ocorrência, a Bíblia ela fala muito sobre dinheiro. Por quê? Se você for ver, nos evangelhos, você tem 90 vezes Jesus falando sobre dinheiro. Das 49 parábolas que Jesus contou, 24 são sobre dinheiro. Tá aí. Por que ele fala sobre isso? Por uma razão simples. Não é que o dinheiro em si é mau, mas o contexto que o dinheiro gera pode trazer a pior de todas as realidades. E esse pode ser um grande entrave. É o que Lucas 18, a gente encontra ali o exemplo do encontro do jovem rico com Jesus. E Jesus disse, né, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, até uma discussão sobre isso, do que um rico entrar no reino dos céus. Então, assim, o dinheiro ele precisa ser colocado no lugar devido. E é o que Martinho Lutero fala, a gente precisa passar pela conversão do bolso. Quando isso acontece, o dinheiro não se torna um problema. Os recursos vão ser uma bênção, porque vão ser usados para a expansão do reino de Deus e para levar a esperança para aqueles que tanto necessitam. Amém. E aqui nós vamos adentrando nesse contexto porque, assim, de acordo com Paulo, o dinheiro é a raiz de todos os males. E isso me traz preocupação. Não é pecado eu pensar em querer dar uma boa condição de vida para minha família. De forma alguma. Conseguir um carro, conseguir uma casa, ter onde inclinar a cabeça. Isso não é indigno. Agora, os meios para o qual eu estou calculando os meus esforços para alcançar isso, que eu tenho que me preocupar.
Não preciso passar por cima de pessoas, não preciso deixar de devolver aquilo que pertence a Deus, porque às vezes nós pensamos, não, mas eu vou usar meu carro aqui para Deus, então eu não preciso devolver nem meu dízimo, minha oferta, porque vai ser para fazer o trabalho missionário. Qual é o problema de tudo isso? Não vai voltar para Deus? Deus, ele quer tirar o senso do egoísmo do nosso coração. E isso é o que mais tem machucado famílias. Um dos maiores índices de divórcios, dentre outras coisas, de problemas familiares, é questão financeira. Sim. E se você for olhar uma coisa, pastor? Sim. Deus, ele não é contra a riqueza. Não. Se você for olhar no livro do Gênesis, você vai descobrir que Abraão tinha aproximadamente 4.000 empregados. Eu te digo, que homem hoje, na condição atual, tem 4.000 funcionários? Homem rico. Você pega Jó, você pega Davi, você pega Salomão. E se você for analisar os judeus hoje, como nação, eles têm a riqueza do mundo. Então Deus não é contra a riqueza. Pelo contrário. O cristão, isso é fato, né? Weber até ele falava sobre isso, né? Que o protestantismo, ele é o espírito do capitalismo, ou seja, do enriquecimento. Só que a verdade é essa. O cristão, ele vai enriquecer por que razão? Ele vai parar de fumar, não vai gastar dinheiro, não vai rasgar dinheiro com balada, com droga, com bebida, com essas coisas. Ele vai empregar, então ele vai enriquecer. A prosperidade, ela não é a primeira proposta do Evangelho, mas é um reflexo do Evangelho. É uma consequência, né? Então, na verdade, a gente precisa entender que Deus não é contra o dinheiro. É por isso que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que Deus quer fazer é colocar o amor no lugar certo. Sim. Porque o amor, ele se torna um demônio quando ele se transforma num Deus. C.S. Lewis dizia isso. Então, se a gente pega o amor ao dinheiro e faz dele um Deus, ele se torna um demônio. Se torna um problema na nossa vida. Vamos chegar ao final aqui do nosso estudo. Pastor Vitor, por favor, fale um pouquinho, dê suas considerações finais sobre esse tema, o que mexeu com o teu coração e dá uma mensagem especial para essa galera que está nos assistindo nesse momento. Eu fiquei muito tocado por saber que eu faço parte da família de Deus e que fui adotado e que mesmo não merecendo, eu faço parte de todos os privilégios. Mas todo privilégio carregado de uma responsabilidade, e uma delas é ser administrador. Então, querido amigo, grave no teu coração, ser um administrador, mesmo sendo uma responsabilidade, ainda é um privilégio. Ainda é um privilégio muito grande. E a gente precisa carregar isso no coração. Pastor Robson. Olha, tem uma citação aqui que eu quero usar do nosso guia na sexta-feira. Ele vai te dizer: se renunciarmos ao eu, entregamos-nos a Cristo, somos membros da família de Deus, e tudo quanto há na casa de nosso Pai nos pertence. Todos os tesouros de Deus nos estão franqueados. Agostinho dizia: perdi todas as coisas que eu conservei em minhas mãos, mas tudo aquilo que eu coloquei nas mãos de Deus permanece. Então, que você entenda que Deus é dono de tudo e coloque o que é mais importante nas mãos do Senhor, porque Ele vai lhe fazer prosperar. Amém. Deus seja louvado por tudo, meus queridos. Pastor João Victor, Pastor Robson Menezes, muito obrigado pela presença de vocês, poder estar conosco aqui, para falarmos um pouquinho de um tema tão interessante, tão importante e relevante para os nossos dias atuais. E a você que nos assiste aí, por favor, vá lá, se inscreva no canal Filho de Deus, no YouTube, a Paulista Leste, @Paulista Leste, você clica ali, você tem pelo Instagram também, @Paulista Leste, e tem mips.apl, você vai nos encontrar lá. Nós estamos aqui preparando esse material todo especial para você. E eu tenho certeza que você vai ter a oportunidade de ter um encontro com Deus. Então, por favor, não se esqueça, faça a sua assinatura, peça seu periódico, converse com seu pastor na sua igreja para ele providenciar o estudo para você conseguir acompanhar conosco aqui ao longo das semanas, dessas próximas semanas, que eu tenho certeza que Deus ele tem uma mensagem especial para a tua vida e para o teu coração. Queridos, estamos terminando aqui o nosso primeiro programa, nosso primeiro podcast. Não se esqueça, semana que vem tem mais e teremos a participação especial de pessoas aqui maravilhosas. Conto com a tua presença, conto com as suas orações e, acima de tudo, conto que você publique isso, mande para os seus amigos, para os seus queridos, para que eles possam conhecer ainda mais sobre a nossa fé e principalmente sobre a graça maravilhosa de Jesus. Vamos terminar aqui com uma oração, Pastor Robson. Termina aqui nos dando a bênção do Senhor. É claro, vamos orar.
Te agradecemos, Senhor, por um amor tão intenso e profundo, inexplicável, que é o amor de Cristo demonstrado na cruz do Calvário em nosso favor. Nós nos beneficiamos, não numa perspectiva egoísta. Nós queremos sim que esse amor nos impacte a tal ponto de mudar aquilo que somos e nos fazer então instrumentos para mudar aqueles que estão ao nosso redor. Que a tua bênção esteja sobre a nossa vida. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, queridos. Fiquem com Deus. Comente aí, faça o seu comentário, mande mensagem para nós, que nós teremos a oportunidade maravilhosa de responder a vocês. E concorra à camisa. Concorra também a um estudo especial para ser enviado a você, tá bom? Fique com Deus, um grande abraço e até mais.